noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Homem é preso dentro de um ônibus em BH após assediar uma mulher. Chuva de granizo atingiu cidades da Grande BH na tarde de hoje e em alguns pontos as pedras cobriram o chão. Moradores reclamam de descaso com ruas esburacadas, cheias de mato, onde nem o ônibus passa. Pagamento do funcionalismo estadual continua escalonado e o governo ainda não divulgou como será quitado o 13º. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Em homenagem aos 120 anos de BH, hoje nós vamos conhecer 3 colinas que têm uma vista imperdível da nossa cidade. Na série Todos Juntos contra o Aedes, fomos a um lugar pouco visitado pela maioria das pessoas, mas com muito potencial para ter focos do mosquito, os cemitérios. E hoje você também vai conhecer uma escola que prepara os jovens para as profissões do futuro. Robótica é disciplina obrigatória. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma forte chuva de granizo atingiu hoje algumas cidades da região metropolitana de BH. Moradores de Caeté gravaram vídeos mostrando essa situação. E a gente vai para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que acompanhou os desdobramentos dessa chuva forte e que tem mais informações para nós. Boa noite, Luciana. Tem algum registro de algum incidente mais grave? Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O temporal, com queda de granizo, durou 20 minutos. Casas ficaram destelhadas. Moradores tiveram que deixar os imóveis. Alguns moradores relataram que as pedras tinham o tamanho de bolinhas de tênis de mesa. Há pessoas desabrigadas. Essas pessoas estão sendo levadas para o ginásio poliesportivo da cidade. Até agora há pouco não havia registro de pessoas feridas, não, viu, Nácia? A gente segue acompanhando os desdobramentos e as consequências desse granizo que atingiu a cidade nessa tarde. Com certeza, Luciana. Gente, e a nossa repórter também acompanhou o caso de um homem que foi preso hoje de manhã, depois de assediar sexualmente uma mulher dentro de um ônibus do MOVE, isso aqui em BH. Luciana, dessa vez o motorista aí conseguiu explicar pelo menos essa situação de uma forma melhor. A Guarda Municipal parece que foi acionada, né? Sim, a Guarda Municipal foi acionada e efetuou a prisão do homem de 27 anos. Mas, Inácia, ele já foi liberado. O assédio à vítima de 27 anos ocorreu no MOVE, na linha 82, que liga o bairro São Gabriel a Savassi. O homem foi liberado e aguarda agora uma audiência. A Delegacia de Mulheres fica responsável pelas investigações, Inácia. Casos assim estão cada dia mais frequentes, né, Luciana? Infelizmente, é preciso denunciar e punir. Com certeza. Obrigada, Luciana. Uma rua na qual ônibus e caminhão não conseguem passar. Há buracos enormes e terra pura. Para completar, é um morro. Os moradores precisam se esforçar e tomar muito cuidado cada vez que saem ou voltam para casa. Essa é a rotina das pessoas no bairro Belo Vale, cidade de São Joaquim, um bairro aí da cidade de São Joaquim de Bicas, que fica aqui na nossa Grande BH. O nosso repórter Igor Calhan e o cinegrafista Cláudio Yoshinaga foram lá para conferir. Estamos aqui em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Belo Vale. Assim, a situação está muito complicada, né? Se chover, mas os 2 dias direto, infelizmente, nós não temos nem saída e nem chegada aqui de rua. Há 10 anos já que eu moro aqui, já tem moradores aí que moram aí há 30 anos aí, e eles estão aí nessa peleja aí. Parece um barranco que está desmoronando. A verdade é essa, é o que está aparecendo. Mas isso é uma rua. Uma rua que, inclusive, tem postos de iluminação, energia elétrica, tem gente que mora ali um pouco para cima, vem conta de luz para esse pessoal, mas como dá para ver, ali não passa carro, não passa moto, não passa nada. Mal, na verdade, mal dá para passar a pé. Ô, dona Maria, o pessoal de casa deve estar até assustado, né? A gente está no meio, literalmente, de um buraco, mas para a senhora isso aqui já é uma rotina, né? É verdade, que tem 25 anos que eu moro aqui, né? Desde 92, e toda a vida teve esse buraco aqui. Quando eu cheguei, era estrada normal, mas com 6 anos já desbarrancou e até hoje está dessa maneira aí. Todo dia você tem que passar com as meninas por aqui? Todo dia, é sofrimento, viu? Meio desse cair, machucar, é a vida, é de jeito, mas nós tá querendo, batalhando aí com o prefeito para ver o que ele faz pra gente. Aqui não tem nenhum supermercado, não tem padaria, não tem sacolão, e a gente tem que ficar indo lá em cima, em Igarapé, para comprar as coisas. É muito ruim. Nem ônibus aqui não passa, por causa dessas ruas desse jeito, não passa ônibus aqui dentro. Se criança passar mal de imediato de madrugada, não tem médico.
criança não pode sair na rua, que é perigo de desmoronar para rua abaixo. Buraco, então, se chover, uma chuvinha que der, faz buraco na rua. Então, a situação aqui é bem crítica. A minha menina ganhou neném dentro de casa, porque nem a ambulância subiu aqui. O que eles vão alegando para vocês sobre essa situação, do porquê que não asfalta o local? A gente chega, alguns conseguem falar com o prefeito, né? Outros não conseguem, não sei porquê. Ele fala que vai marcar uma reunião para conversar com o povo, só que ele sempre foge, ele foge. Por meio de nota, a Prefeitura informou que neste ano já foram realizadas no bairro Belo Vale, ali em São Joaquim de Bicas, obras de alinhamento das vias e capina também. Os últimos trabalhos foram feitos no mês passado. Quanto ao asfaltamento, não há previsão, porque a situação financeira é crítica. A Prefeitura aguarda recursos do Governo do Estado e da União para beneficiar os 67 bairros da cidade de São Joaquim de Bicas. Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento de processos contra o governador Fernando Pimentel. A sessão no STJ foi suspensa na tarde de hoje por causa de um pedido de vistas feito pelo ministro O.G. Fernandes. Pimentel já foi denunciado 4 vezes pela Procuradoria-Geral da República por causa da Operação Acrônimo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em junho, uma ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal contra o governador da época em que ele era prefeito de BH foi arquivada. Outro arquivamento de processo foi feito em agosto pelo STJ, também por falta de provas. Que Belo Horizonte é uma cidade cheia de sobes e desces, todo mundo sabe, mas o que passa despercebido a algumas pessoas é que a cada subida uma nova paisagem enche os olhos. Nem todo mundo repara e perde a chance de ver BH por outros ângulos. Pois nós convidamos um personagem da vida cotidiana da capital para nos contar quais as 3 colinas que ele mais gosta. Confira a nova reportagem da série BH 120 anos. Na capital de Minas, o que não falta são belos horizontes. A cidade cresceu e se desenvolveu muito nestes 120 anos. Em vários pontos dá para ver o tamanho dessa história, que vem sendo escrita por milhões de pessoas. A grande maioria nascida aqui e outros que vieram e acabaram ficando. É o caso do artista visual Ed Marte. Belo Horizonte é muito interessante por esse movimento cultural que existe na cidade. As pessoas, né, que fazem cultura, dos movimentos sociais também, de lutas assim da cidade, é um movimento muito forte. Com a evolução da cidade vieram os prédios, o trânsito pesado e essa vida corrida que a gente conhece bem. E é justamente no meio disso tudo que o Ed encontrou um dos lugares mais bonitos de Belo Horizonte. Então, a Rua Sapucaí, ela tem essa história também com a cidade, com o carnaval, né? Que vários blocos desfilam aqui na época do carnaval. E tem esse mirante aqui, que a gente está aqui agora, da Sapucaí, que é um lugar que a gente vê o centro da cidade, né? Agora, saindo um pouco do movimentado centro da cidade, o Ed escolheu este mirante, que fica no bairro Cidade Jardim Taquaril, como um dos locais com a visão mais bonita de Belo Horizonte. E olha, não é para menos, viu? Daqui dá pra gente ter uma visão quase que panorâmica de toda Belo Horizonte. E além dessa paisagem privilegiada, outro ponto positivo por aqui é que a poluição sonora é bem menor. Ainda tem muita natureza ali, dá para chegar, é um ponto bacana que você tem aquela visão e você fica longe também do barulho, né, do centro da cidade. Chegamos agora no terceiro lugar escolhido pelo Ed como um dos pontos com a visão mais bonita de Belo Horizonte. E é a Praça do Cristo Redentor, que fica aqui no alto do bairro Milionários. Mas agora o que chama a atenção por aqui não são os altos prédios, mas sim a imponente serra do Rola Moça. A estátua foi construída em 1956 e tem quase 12 metros de altura. Por si só, já seria um ponto turístico, mas com esta paisagem, impossível não se impressionar. É uma pracinha até pequena, assim, mas é acolhedora, tem uns banquinhos, eu achei interessante. O Barreiro é uma região que faz parte de Belo Horizonte e parece outra cidade, né? E se você não tem a oportunidade de ir até esses locais que mostramos, fica tranquilo. Belo Horizonte oferece centenas de opções de passeios com paisagens maravilhosas. O importante mesmo é explorar e conhecer cada canto construído e as histórias escritas nestes 120 anos. E claro que a gente quer conferir esse passeio, então faça como eu e tire uma selfie onde você considera o local com a visão mais bonita de BH e envie no WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela. Ao final da série especial dos 120 anos de Belo Horizonte, a melhor foto será divulgada nas redes sociais da Band Minas. Capricha, hein?
Muita gente já mandou sua foto, faça isso você também. E você vai ver a seguir: cemitérios podem se transformar em focos do mosquito Aedes aegypti. Visitantes precisam estar atentos ao que levam quando vão visitar túmulos. Vasos, jardineiros e castiçais, podem reter água parada. O mosquito Aedes aegypti encontra muitos lugares para se reproduzir nas áreas urbanas, de uma tampinha de plástico a uma piscina abandonada. Na reportagem de hoje da série Todos Juntos contra o Aedes, nossa equipe foi visitar um lugar pouco frequentado pela maioria das pessoas, mas que também se apresenta como um lugar onde o Aedes se sente em casa: o cemitério. Porta-velas, vasos, jardineiras, estátuas de sepulturas, lápides. Locais que requerem atenção especial, pois podem se tornar espaços de procriação do mosquito Aedes, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Logo na entrada do cemitério da Consolação, na região norte da capital, a faixa alerta: não utilize vasos que retenham água, nem flores artificiais que favoreçam a proliferação do mosquito. Uma orientação que nem todos seguem. A poucos metros da faixa, flores artificiais de diferentes cores e vasos que permitem o acúmulo de água. Nós temos feito o trabalho de nivelamento do gramado, a retirada das flores de plástico e dos vasos cujos também as plantas tenham morrido. Nós também temos feito a notificação, pedido às famílias para que tomem as providências ou coloquem areia nos vasos, que façam perfurações nos vasos, nas obras de artes, tampem os buracos em cima das sepulturas para evitar assim que o mosquito coloque os ovos. Ronaldo trabalha como zelador de um condomínio que fica a 100 metros do cemitério. Ele já teve dengue e acredita que contraiu o vírus na região. Apesar de combater criadouros no ambiente de trabalho, sente que está vulnerável à picada do Aedes devido aos focos do mosquito nas proximidades. Tem um cemitério que eu acho que ajuda bastante, né? Que o pessoal joga uns vasos aí na rua, entendeu? Uns colocam as flores, não colocam o vaso. Eu acho que isso tudo influi. Este morador do condomínio já teve os 4 tipos de dengue. Já tive 4 vezes dengue, peguei aqui dentro do condomínio. Muitas dores, corpo muito dolorido. Os sintomas foram parecidos, viu? Corpo dolorido, febre, cheio de bolinha no corpo. Aqui no cemitério do Bonfim, na região noroeste de Belo Horizonte, já está chovendo e olha aqui a água que já começa a acumular nos vasinhos desse túmulo. No cemitério, os funcionários ficam de olho nos focos do mosquito. Aqui, a maioria das jardineiras e vasos estão com areia. E os jazigos mais novos já não possuem espaço para as plantas. Você vira o vaso? Vira o vaso para evitar, né? Porque eu já peguei dengue, muitos já pegaram aqui, né? Então é melhor evitar, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas os familiares, evitar também, pôr areia, fazer alguma coisa, ou furar eles, né? De acordo com o Elton Correia, além dos funcionários da Fundação de Parques, que é responsável por administrar os cemitérios municipais da capital, uma empresa terceirizada também faz a manutenção do local. Mas o número de trabalhadores ainda não é suficiente. Por isso, um mutirão já está sendo organizado. Quem deseja levar flores deve optar pelas já plantadas e sem plásticos, pois as com caule cortado precisam de vasos com água para sobreviverem. E o plástico acumula líquido. Atenção também para os vasos ou buracos fixos de túmulos que podem reter água da chuva. É preciso colocar areia nos recipientes. A cada tecnologia que é lançada, o mercado acaba tendo que avançar também. Os métodos de trabalho mudam, os produtos e serviços ficam melhores e, claro, as escolas precisam estar preparadas. A responsabilidade é de formar os estudantes que vão comandar as organizações. Isso exige investimentos e atualizações constantes nos materiais didáticos. Na série Indústria e Desenvolvimento, fomos conhecer uma escola assim, que forma o profissional do futuro. Indústria e Desenvolvimento. Crianças e Lego. Olhando assim, parece que a meninada está apenas brincando, né? Mas não se engane, esta é uma sala de aula e tem gente quebrando a cuca para cumprir o desafio de hoje. Tá muito difícil, essa gominha aqui é difícil de achar e encaixar. O grupo da Maria Eduarda foi o primeiro a terminar a tarefa. Olha aí a garra construída por elas, funcionando direitinho,
como se fosse uma mão humana. A gente aprende, principalmente trabalho em equipe que a gente faz, mas no fim acaba sendo uma diversão. Quando o assunto é tecnologia aplicada à educação, as escolas do SESI, que integram o sistema FIENG, assim como as do SENAI, são pioneiras na formação de profissionais do futuro. Quem estuda em uma delas está sendo preparado para pensar lá na frente. Nesta, que fica na região oeste da capital, os alunos começam desde cedo no ambiente interativo de aprendizagem. O uso da tecnologia como ferramenta de ensino é um diferencial e tanto por aqui. Nós temos que preparar estes alunos para esse mercado que está vindo por aí, profissões que vão deixar de existir, profissões que estão para existir. Então, tablets, celulares, plataformas digitais para contribuir à formação deles, isso hoje é essencial. Uma das mais recentes inovações adotadas por algumas escolas do SESI é a plataforma de jogos online, que mistura diversão com aprendizado de matemática e está fazendo maior sucesso entre os alunos. A competição estimula a estudar. É que, para avançar no jogo, é preciso acertar as questões que aparecem na tela do computador. Esse jogo trabalha com as divisões. Aí tem os números que vão descendo, se você deixar cair, você vai perdendo pontuações no jogo. E até quem não gostava nem um pouquinho da disciplina, mudou de ideia. A nossa geração está acostumada com a tecnologia, aí antes a gente não gostava do papel, aí agora com a tecnologia a gente está mais familiarizado. Além de lúdico, o método permite que o professor acompanhe o desempenho dos alunos e identifique as dificuldades de cada um deles. Surge a curiosidade por parte do aluno, porque eles têm aquela familiaridade com o computador. E falam o que o computador tem a ver com a matemática. Os jogos trazem ali um retorno fabuloso em termos de aprendizado. No ensino médio, uma outra plataforma educacional permite que os estudantes façam exercícios e simulados de provas de vestibular usando o computador. Que assim que o professor posta atividades nas plataformas, dá um prazo para os alunos fazerem e aí ele já recebe um relatório. Desenvolve neles uma autonomia de estudo muito grande e com isso eles conseguem avançar nos seus resultados, nos seus rendimentos. Além disso, a turma que já está para se formar também participa de um programa de pré-aceleração de novas ideias, nos mesmos moldes das startups. Como se forma uma startup, né? Do zero até o final e vivendo o cotidiano desse novo mercado de trabalho dentro da escola. Na sala de robótica, inovação é coisa ainda mais séria. Os robôs desenvolvidos por esta turma vão representar a escola numa importante competição regional que será realizada em fevereiro do ano que vem. Eles estão sendo preparados, para ingressar no mercado de trabalho, na área tecnológica. Eles têm que fazer o robô cumprir 18 missões. E eles precisam procurar a solução para um problema. E já tem gente por aqui pensando em seguir carreira na área. A robótica ela trouxe uma outra visão um pouco mais aberta. É uma visão que eu vejo que tem mais oportunidades para o futuro. De olho no futuro, o uso da tecnologia veio mesmo para ficar nas escolas do SESI. A tendência é que seja realmente cada vez mais robotizado, mais informatizado. Os nossos alunos estão no caminho certo para um futuro brilhante no mercado de trabalho. Ah, e sabe isso tudo que a gente acabou de ver? É assim nas 34 escolas do SESI, localizadas em todo o estado, onde estão matriculados quase 13 mil estudantes da educação infantil ao ensino médio. Nós estamos totalmente ligados à tecnologia. A gente está falando de uma indústria 4.0, em que a tecnologia hoje é essencial, em que o aluno está diariamente voltado ou no celular ou no computador. Ele está envolvido nessa tecnologia e nós precisamos nos reinventar, nos adaptarmos a essa nova proposta. Então, não tem como nós hoje pensarmos em educação sem pensarmos em tecnologia. Ela faz parte, na verdade, das estratégias didáticas do nosso processo de ensino-aprendizagem. E veja a seguir, senador e ex-governador Antônio Anastasia é cogitado pelo PSDB para a disputa das eleições do ano que vem ao governo de Minas.
Cerca de 20% dos servidores do Estado entraram a semana recebendo a parcela atrasada do salário. Amanhã, quinta-feira, está previsto aí o pagamento para mais um grupo. Já o 13º ainda não tem uma escala de pagamentos definida pelo governo de Minas. E esse é um dos assuntos que nosso comentarista de política, Orion Teixeira, vai analisar para a gente agora. Orion, a situação de Minas Gerais não é tão ruim, por exemplo, como a do Rio de Janeiro. Na sua expectativa aí, quando que vai dar para o governo, pelo menos, colocar em dia aí os salários para não ter essa surpresa para o servidor? Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite, telespectadores. Olha, Inácio, a situação do governo financeiro era um grave problema técnico, virou um gravíssimo problema político pela falta de pagamentos. Todo dia tem alguém batendo na porta do governo cobrando uma dívida, um pagamento. E agora os servidores recebem, como se diz, parcelado, alguns atrasados aí com cerca de 30 dias. Ontem os prefeitos de Minas Gerais, os prefeitos mineiros, enviaram a segunda carta para o governador, agora em caráter de urgência, emergência, pedindo o pagamento de dinheiro atrasado. Segundo o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, o governo deve 500 milhões de ICMS aos municípios e outros 2,5 bilhões na saúde pública e transporte escolar. Então, segundo ele, há uma revolta muito grande entre os prefeitos. Terceiro, na Assembleia Legislativa entramos no 4º mês consecutivo sem votações. Os deputados estão fazendo greve branca reclamando falta de pagamento das emendas parlamentares deles. Então, a situação chegou a um ponto que eles estão retirando agora os pagamentos da Secretaria da Fazenda, que é um órgão técnico, para um comitê político de várias secretarias para decidir o que deve ser pago ou não. A pergunta que fica é, se o governo não conseguir resolver esses problemas a tempo, como vai pretender querer se reeleger no ano que vem? Muita coisa tem para ser resolvida, né? Gente, agora nós vamos falar para vocês aqui da posição de Minas Gerais no cenário nacional. O Orion vai analisar para a gente o significado da última mudança no comando do PSDB. O senador Tasso Gereissati e o governador de Goiás, Marconi Perillo, retiraram a candidatura, cada um a sua, na presidência do partido aí, para então beneficiar Geraldo Alckmin, que é governador de São Paulo, faltando apenas aí definir se ele será aclamado ou se haverá algum tipo de disputa interna. Orion, nessa composição aí, Geraldo Alckmin assumindo o comando do PSDB, o senador Aécio Neves perde ainda mais relevância dentro do partido. Como é que fica para o ano que vem? Inácio, hoje ele é presidente nacional licenciado, afastado, mas tende a perder poder e influência com a eleição de Geraldo Alckmin, governador paulista, no comando nacional do PSDB. Alckmin já disse que a partir do dia 9 de dezembro, quando ele for eleito, ele vai anunciar também a saída do PSDB do governo Temer, o que enfraquece também a situação de Aécio Neves, que é o defensor dessa aliança. Então, a partir daí, eu acho que a Aécio vai se cuidar apenas da sua defesa, dos 9 inquéritos que ele responde no Supremo Tribunal Federal e também de sua base eleitoral aqui em Minas Gerais, para tentar se reeleger amanhã para algum cargo público. Rapidinho, a gente tem ainda mais 2 assuntos. E o terceiro é o seguinte, é o foro privilegiado. Na semana passada, a votação não foi realizada no STF porque o ministro Dias Toffoli pediu vistas ao processo, sendo que outros 6 ministros já haviam votado a favor do relator de que o foro privilegiado só deve valer para crimes cometidos durante o mandato. Senado e Câmara também discutem esse assunto, que acaba com o direito de autoridades, como ministros, deputados e senadores, de responder por crimes cometidos em instâncias superiores, onde cabem muitos recursos. Essa proposta mantém o foro privilegiado para presidentes da República, da Câmara e do Senado e também do STF. Orion, às vésperas de mais uma eleição aí, 2018 chegando, tem alguma chance do foro ser aprovado até lá? É muito difícil a perda de privilégio, Inácio, mas a tendência hoje no Supremo Tribunal Federal já está no placar de 8 dos 11 ministros, é de transferir os crimes de julgamentos comuns para a instância, outras instâncias, no caso a Justiça Estadual. Então, hoje no país, 37 mil pessoas têm esse foro privilegiado, essa prerrogativa. E se for aprovado, como estamos aí apostando, a maioria, 90% dos processos penais do Supremo irão para a primeira instância. Muito bem, e para a gente encerrar essa conversa com o Orion, vamos trazer para vocês agora mais um nome que está sendo cogitado para disputar o governo de Minas nas próximas eleições. Conforme acordamos, aqui estamos seguindo ali a ordem dos partidos com maior bancada na Assembleia de Minas. Já falamos de PT e PMDB e hoje começamos a lista do PSDB. E o nome mais forte até o momento é o do senador e ex-governador Antônio Anastasia. Orion, o Anastasia já disse várias vezes que não é candidato. Tem alguma chance do PSDB tentar convencê-lo mais uma vez? O PSDB e seus aliados estão insistindo, mas ele resiste, está irredutível, porque sabe que a campanha do ano que vem será uma campanha muito turbulenta. Mas as definições só acontecerão em julho do ano que vem, no meio das convenções. Temos que saber também o que deseja o futuro presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, para Minas Gerais, de ter aqui uma candidatura forte. Mas você acredita que esse é o caminho? O PSDB não abrirá a mão de ter um candidato, de ter um nome próprio?
ou então uma aliança, porque hoje eles estão preocupados em tirar o PMDB do PT do governador Fernando Pimentel. Muito bem, nós vamos acompanhar tudo isso e trazer para você. Encerramos aqui o nosso Jornal Band Minas. Agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Até lá.